Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucilei Araújo, sou aqui de Capão Bonito, sou assistente social e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo muito importante, que é a qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados a nós aqui do município através dos equipamentos CRAS, CREAS que estão vinculados à secretaria ou, se você preferir, aos departamentos de assistência social. Nós estamos num momento importante onde todas as cidades do Brasil são convidadas a avaliar a qualidade desses serviços e nós iremos refletir por meio deste vídeo alguns conceitos que irão nos ajudar para que essa avaliação aconteça. Bem, todos os municípios são chamados a fazer esta avaliação por meio de um mecanismo chamado conferência. Conferência significa conferir, mas conferir o quê? Conferir a quantos anda, qual é o andamento da política pública de assistência social na sua cidade. Nós iremos lançar mão, utilizar esse mecanismo de conferir para olhar para a assistência social da cidade e verificar os serviços que o CRAS oferece, que a Secretaria de Assistência Social oferece a todos nós. Está bom? Precisa melhorar? Em que precisa melhorar? Essa é a nossa atividade de hoje, através dessa nossa reunião. Para tanto, nós temos um tema a ser discutido. Qual é o tema da Conferência Municipal deste ano, 2021? O tema da nossa conferência é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades sociais e garantir proteção social. Comprido, não? É um pouco comprido o nosso tema, mas nós iremos, aos poucos, compreender o que significa esse direito do povo, dever do Estado, o que significa também este financiamento público e também, um pouco mais adiante, nós iremos ver como o Estado, entendendo prefeituras, governo estadual e governo federal, podem fazer para garantir que esta proteção social saia do papel, saia da lei, das leis que nós temos nos nossos países e garantam, de fato, benefício a nós que somos munícipes e que precisamos desses direitos. Preciso dizer também que, junto com o tema que acabamos de ter contato, nós temos uma série de outros subtemas que vão ajudar a aprofundar esse nosso tema. Os subtemas trazidos para o debate são cinco subtemas, e hoje nós iremos refletir, à luz do tema, esses subtemas que o governo federal, através do Conselho Nacional de Assistência Social, trouxe para nós, para a nossa discussão, tá bem? Entretanto, para esta reunião, nós iremos tratar brevemente do tema e, um pouco adiante, nós iremos escolher um dos 5 temas, ou melhor, um dos 5 subtemas para aprofundar, entendendo que nós estamos no momento de pré-conferência e que, num outro momento oportuno, nós iremos nos reunir e, desta forma, fazer a nossa conferência de assistência social. Então, vamos aprofundar um pouco mais o tema. Dessa perspectiva, nós temos que saber que a assistência social não é uma caridade, uma benemerência, ou algo que os governos, de forma geral, desenvolvem a nós como favores. Não é. Assistência social, de acordo com aquilo que está na Constituição Federal, que é uma lei do nosso país, assistência social, de acordo com aquilo que está na Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma outra lei que surge após a Constituição Federal, que é de 1988. Ela é um direito, não é um favor, não é uma benemerência, tampouco
deve ser utilizada como um instrumento para angariar benefícios posteriores, tais como votos, tais como regalias políticas, como a gente percebe em alguns municípios do nosso estado, do nosso país. Então, tratar a assistência social como um direito nosso, enquanto cidadão, e dever do Estado é olhar para esses serviços, projetos, programas e benefícios que o CRAS oferece, que a assistência social através da secretaria, ou em alguns lugares que temos ali equipamentos também chamados de CREAS, Centro Especializados de Assistência Social, é olhar para esses serviços que são ofertados nesses espaços e pensar, poxa, não é um favor que eu estou recebendo do prefeito, ou do governador, ou do presidente, ou de quem quer que esteja ali me viabilizando esse direito. Não é um favor, é um direito e, portanto, eu tenho como garantia esse direito e ele deve acontecer de uma maneira qualitativa. Para que isso aconteça de maneira qualitativa, eu preciso que os governantes, de forma geral, façam um investimento nesta política pública, nesses serviços que são ofertados. Para tanto, é preciso que o governo federal, o governo estadual e também o governo municipal, através dos prefeitos, invistam recursos financeiros no desenvolvimento desses serviços, programas, projetos e na execução desses benefícios. Funciona mais ou menos assim. Quando para que eu tenha uma boa qualidade de vida, para que eu dê uma boa qualidade de vida à minha família, eu preciso do quê? Eu preciso de recurso financeiro, correto? Preciso de dinheiro para pagar, por exemplo, a compra do mês, eu preciso de dinheiro para comprar o vestuário, eu preciso de dinheiro para comprar e pagar as tarifas que a residência onde eu moro possui, tais como água, energia elétrica, internet. Nesta mesma lógica, desta mesma forma, são as políticas públicas, para que nós tenhamos assistência social, os serviços, programas, projetos e benefícios que o compõem, de uma maneira qualitativa e vista como um direito, é necessário que os governantes, de forma geral, entendendo governo federal, estadual e municipal, invista recurso financeiro para o desenvolvimento desses trabalhos. Por isso o tema é direito do cidadão, dever do Estado, com financiamento público, para quê? Para enfrentar as desigualdades sociais e garantir proteção social. A terceira parte do tema que vai dizer das desigualdades sociais, das vulnerabilidades sociais. E de que forma essas vulnerabilidades sociais se manifestam em nossas vidas? Elas se manifestam por meio do desemprego, por meio da fome, da ausência de renda, e vai trazer às famílias brasileiras e também às nossas famílias aqui do município vulnerabilidades no âmbito do contexto familiar e também no âmbito da nossa vivência enquanto sociedade. Dentro dessa perspectiva, é preciso que o enfrentamento dessas vulnerabilidades possam ocorrer e ocorrer de uma maneira eficaz, eficiente, e nós tenhamos aí uma política pública de qualidade. O desemprego, o déficit habitacional, ou seja, a ausência de moradia, e quando não, a ausência de moradia de qualidade, a precarização das relações de trabalho, até mesmo vínculos trabalhistas muito frágeis, rotativos. Então, hoje a pessoa está empregada, amanhã ela já está desempregada, então não há vínculos fortalecidos de emprego. Nós entendemos também como vulnerabilidades que vão acarretar aí desigualdades sociais. A própria questão da fome, em que o Brasil
se insere também nesse contexto de pessoas que ainda hoje passam fome. E, por consequência, o aumento das violências ocasionam uma série de desigualdades sociais, e nesse campo de desigualdades, o Estado precisa, os governantes precisam operar, precisam vir e garantir que essas famílias que estão passando por essas vulnerabilidades, de fato, possam ter os seus direitos garantidos. E para a nossa realidade de hoje, nesta reunião, nós estamos discutindo com foco, com o olhar da assistência social. É certo que existe uma série de outros direitos que precisam ser garantidos dentro de outras políticas públicas também, tais como educação, saúde, etc. Mas o nosso olhar de hoje é um olhar para a política de assistência social. Nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos aprofundar um pouco mais o tema, à luz do eixo temático, o eixo temático número 1, lembrando que são 5 eixos temáticos, mas para o nosso grupo de hoje nós temos aí para o debate o eixo número 1, tá bem? Com base nesse eixo número 1, nós iremos criar propostas de melhorias para levar a nossa Conferência Municipal de Assistência Social e, a partir dela, encaminhar essas propostas para o Estado de São Paulo e também, por consequência, para o governo federal, dentro ali da Conferência Nacional de Assistência Social. O eixo número 1, que é o foco da nossa reflexão a partir de agora, ele vai dizer que, qual que é o tema do eixo número 1? Qual é o tema do eixo número 1? O tema é a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Percebam que o eixo número 1 ele está muito intimamente vinculado ao tema da nossa conferência. Então, nós vamos destacar algumas palavrinhas do eixo 1 que são importantes para nós. Primeiro destaque que nós temos que fazer, não contributiva. O que significa dizer que a assistência social é uma política não contributiva? Em outras palavras, significa que, para que eu acesse aos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, eu não preciso pagar de forma direta por esses serviços, por esses benefícios, por esses programas. Eu pago sim, eu contribuo sim. E lá na conferência nós vamos ver de que forma essa contribuição se dá. Mas eu não me é obrigatório chegar, por exemplo, no CRAS e pagar pelo atendimento do assistente social ou da assistência social, da assistente social que ali trabalha, da mesma forma como acontece, por exemplo, na política de saúde. Na política de saúde eu posso acessar tanto de forma gratuita, por meio das unidades básicas de saúde, quanto de forma particular, por meio das clínicas médicas particulares. Já na assistência social, por ser uma política não contributiva, não me é obrigatório. Aliás, eu nem posso fazer assim, pagar pelo atendimento do assistente social lá do CRAS, por exemplo. Então, é não contributivo, ou seja, o cofinanciamento dessa política advém de outras fontes que não a contribuição direta do usuário que acessa os serviços. Um outro destaque que nós temos que fazer é a questão da equidade. A equidade, se você observar, ela é diferente de igualdade. Igualdade, em breves palavras, é você dar a todos a mesma coisa. Então, se eu dei uma bola para uma criança, eu vou ter que dar, se tivermos ali 10 crianças e eu dei uma bola para uma criança, eu vou ter que dar uma bola para cada uma dessas 10 crianças que ali estão. Isso é igualdade. Já equidade, que vai dizer ali o nosso eixo número 1, é você dar mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos. Outro destaque que nós
precisamos fazer também dentro do eixo 1, que vai tratar, né, da equidade como um paradigma para o acesso aos benefícios socioassistenciais, é justamente sobre essa palavrinha. O que significa, ou melhor, quais são esses benefícios socioassistenciais? Nós temos no ordenamento jurídico, ou seja, nas leis do nosso país, uma série de direitos. Dentre esses direitos, nós temos uma lista que nós chamamos de decálogo dos direitos socioassistenciais, que nada mais são que uma lista de 10 direitos no âmbito da assistência social e que as pessoas que buscam os serviços do CRAS e da Secretaria de Assistência Social como um todo precisam ter como garantias. Quais são esses 10 direitos? Em síntese, nós temos direitos no âmbito da proteção social, nós temos direitos no âmbito da equidade entre quem mora na área urbana e na área rural, ou seja, temos que atender tanto quem mora na cidade quanto quem mora na lavoura, na zona rural, e esse atendimento não pode ser desigual, tem que ser equitativo, sim? Dentro dessa questão aí da equidade. Temos direitos também na questão da manifestação pública, nós que somos do serviço público e também da rede de atendimento como um todo, nós temos que dar aos usuários direito a manifestar as suas opiniões, dizer o que pensam, que tipo de serviço gostariam de receber do poder público, manifestação de opinião dentro aí dos direitos socioassistenciais. E também nessa mesma linha, nós temos ali o direito de participação, que vai tratar aí da participação do controle social, que deve ser feito pela população como um todo, especialmente por quem recebe os serviços da assistência social, para que a cada dia nós possamos aprimorar mais essa oferta de serviços. Temos direitos no âmbito da acessibilidade, da qualidade dos serviços, da continuidade desses serviços. Então não basta só ofertar o serviço, ele precisa ser continuado, ele precisa ser mantido ao longo dos tempos, dos meses, dos anos e etc. Temos outros direitos também, que vai trazer aí para nós algumas outras garantias, que são da proteção social como um todo, direitos de ter convivência familiar e comunitária, direitos de ter o cofinanciamento dessa assistência social, porque para ter, como nós já refletimos lá no tema, para ter uma política pública de qualidade, nós temos que ter cofinanciamento, temos que ter investimento nessa política pública. Caso contrário, ela vai ficar apenas no âmbito aí do voluntariado, no âmbito do favoritismo, do favorecimento, e é certo que isso não atinge os resultados que a política de assistência social precisa atingir. Também, dentro desse mesmo eixo temático, que é o eixo temático número 1, nós temos que pensar nessa questão do enfrentamento das desigualdades. De novo, as desigualdades, as mesmas que o tema trouxe para nós, e que nós já fizemos uma reflexão sobre quais são essas desigualdades e como elas aparecem no nosso cotidiano, nas nossas vidas, o eixo 1 vai trazer como norte para que nós possamos refletir e propor as melhorias, vai trazer essa questão das desigualdades. Então, eixo 1 parte ali da equidade como um modelo, ou seja, como paradigma. Paradigma significa modelo, né? Como um paradigma para acessar os direitos socioassistenciais, que eu disse, e nós já trabalhamos aí, são 10 direitos socioassistenciais, e tudo isso para que a política pública de assistência social, essa mesma que nós já acessamos através do CRAS e dos serviços da Secretaria de Assistência Social, possam enfrentar as desigualdades no âmbito das violências, desigualdade no âmbito do desemprego,
desigualdade no âmbito do acesso à renda, porque todos nós precisamos, de uma forma ou de outra, acessar a renda para custear as nossas despesas, desigualdades no âmbito como que eu posso dizer, das violências como um todo, para aí então chegar até a melhoria da assistência social que nós precisamos. Então, é preciso pensar o que o município precisa fazer, o que o governo do estado precisa fazer, o que o presidente do nosso país precisa fazer para que nós tenhamos garantido o acesso a esses direitos socioassistenciais e, por vezes, e desta forma, possa-se enfrentar as desigualdades que permeiam a nossa população, em especial a população do município que nós moramos. Para tanto, temos aí algumas perguntinhas vinculadas ao eixo 1, e na medida que vocês foram respondendo essas perguntas, vocês irão, por consequência, criando essas propostas que precisam ser levadas à conferência municipal. E a primeira pergunta, ela vai trazer aí como norte a seguinte situação: que estratégias e mecanismos devem ser adotadas para fortalecer a defesa e a garantia de direitos socioassistenciais, esses mesmos direitos socioassistenciais que nós acabamos de listar há pouco, e dar visibilidade ao papel da assistência social como uma política pública garantidora de direitos no campo da proteção social não contributiva, com capacidade de incidir na promoção da equidade e na redução das desigualdades. Respondendo essa pergunta, nós iremos criar a proposta, e a ideia é que nós possamos criar pelo menos uma ou duas propostas para cada uma das perguntas que nós estamos pondo aqui como sugestões para o diálogo, e a partir de então nós teremos um rol de propostas para a conferência municipal da nossa cidade. Uma outra pergunta, ainda vinculada ao eixo 1, de uma forma muito simples, ela vai trazer a seguinte questão: como dar concretude, ou seja, como tornar concreto, como dar concretude e visibilidade às contribuições da política de assistência social para o acesso de direitos, a resolutividade das demandas e a emancipação dos usuários. Então, essa segunda pergunta vinculada ao eixo 1, traz aí três questões bastante presentes no nosso dia a dia, e a chave da situação é responder como dar concretude e visibilidade para que esse acesso e usufruto aos direitos socioassistenciais, para que as demandas que apareçam nos CRAS, no CREAS, na própria assistência social como um todo, possam de fato ter resolutividade, possam ser resolvidas de fato, e também para que os usuários que são atendidos diariamente por esses serviços possam ganhar a emancipação, entendendo essa emancipação como a conquista de uma autonomia, de uma liberdade a ponto de não depender, lógico, num intervalo de tempo, aí, a médio, longo prazo, não depender mais desses benefícios. Não que você não tenha que acessá-los, mas uma vez acessando a esses benefícios, seja eles de transferência de renda ou quaisquer que sejam, possam encontrar também a porta de saída e deixar ali conquistar, por assim dizer, a sua autonomia, inclusive financeira e de outras garantias possíveis, como a de convivência também. Uma terceira questão é como aprimorar o debate entre as políticas integrantes da Seguridade Social, entendendo que as políticas integrantes da Seguridade Social posta ali pela Constituição Federal de 1988 são a política de assistência social, a política de saúde e a política de previdência social. Então, a questão quer que nós
respondamos como aprimorar o diálogo, o debate entre essas políticas integrantes da Seguridade Social, assistência, saúde e previdência, de modo a refletir sobre possíveis impactos da relação entre estas políticas na garantia dos direitos à população brasileira. Em outras palavras, como essas três políticas podem se integrar e garantir de uma forma eficaz os direitos socioassistenciais e também outros direitos que a população brasileira possui dentro aí, é claro, da política de assistência social. Uma quarta questão que nós temos para o debate, e depois vocês podem, com mais calma, retornar a cada uma delas, de que forma as reformas das políticas de previdência social, lembrando que nós tivemos há pouco mais aí de um ano, a reforma da Previdência, né, que aconteceu através de um amplo debate no Congresso Nacional, que muitos foram contrárias a esta reforma, principalmente os movimentos vinculados à classe trabalhadora, mas que mesmo assim, por uma questão de contingenciamento, ou seja, de economia de dinheiro público, aconteceu mesmo contrariando o pensamento de muitos da população brasileira. Então, de que forma as reformas das políticas de previdência social e também da política de trabalho impactam nas ofertas e demandas da assistência social, na realidade de vida de seus usuários e no acesso aos direitos de qualidade, né? Acesso a direitos e equidade. Então, o pano de fundo desta resposta certamente irá nos trazer muitas propostas que poderão ser levadas à conferência estadual, mas primeiro levadas ao debate da nossa conferência municipal, que acontecerá ainda neste mês de agosto, e posteriormente levadas à conferência estadual e, por consequência, à conferência nacional. De que maneira as reformas trabalhistas que aconteceram agora, pouco mais recente, no nosso país, e a reforma da Previdência impacta, ou seja, traz impactos para a execução dos serviços no CRAS, na assistência social como um todo, e prejudica ou contribui, se assim vocês decidirem, contribui para que os usuários acessem os serviços de uma maneira equitativa. Sempre lembrando que equidade tem a ver com dar mais a quem precisa de mais, menos a quem precisa de menos, mas que todos possam acessar os mesmos direitos, independendo de classe social, independendo de cor de pele, ou até mesmo gênero, ou até mesmo local onde mora, independendo que todos possam acessar a esses direitos socioassistenciais que nós temos postos para a reflexão. Então, o eixo 1 traz esse norte, sim, da equidade, no acesso aos direitos socioassistenciais. Para isso, nós temos 4 perguntinhas que são fundamentais dentro do nosso debate, respondermos a elas. Uma vez que nós respondermos a essas 4 perguntinhas, nós teremos condições de elaborar propostas de melhorias da política pública de assistência social para levar à nossa conferência. E o convite que eu faço a vocês é que, ao refletir tudo isso, pense na realidade local, naquilo que vocês vivenciam diariamente. Não pense na cidade vizinha, ou no estado, ou não. Pense, a princípio, na realidade local e depois, se quiserem expandir essa reflexão para o estado e para a União, também poderá ser feito, mas partindo aqui do meu bairro, da minha cidade, do meu CRAS, da minha Secretaria de Assistência Social, daquele local onde eu busco o serviço, os programas, os projetos, os benefícios, e por vezes eu consigo, outras vezes não, e assim a gente tem condições de refletir melhor toda essa realidade. Elaborando as propostas, nós iremos chegar
ao objetivo que nós estabelecemos para esta reunião de hoje e, assim, contribuir com a nossa participação para uma política cada vez melhor. Ótimo trabalho a todos e a gente se vê na Conferência de Assistência Social. Um abraço.